angolanos, todos os jovens africanos, Cabinda, ao Cunene, ao Mar ao Leste. Muito boa noite, jovens santomenses, todos os jovens de África, jovens do CPLP. Estamos aqui mais uma vez hoje para começar o nosso ano de 2026 com uma reflexão. Eu chamo aquilo de uma reflexão. E trouxemos aqui hoje alguém muito experiente na matéria que é o nosso a nossa agricultura. Nós trouxemos aqui, eu não vou chamar de doutor, mas permita-me só, eu vou chamar mesmo de doutor Abel. Abel Bom Jesus, para mim já está muito bom. Permita-me só, silenciar, vou fazer sua apresentação, quem é o Abel. Abel da Silva Bom Jesus, nasceu em São Tomé e Príncipe, é solteiro, é agricultor e empresário, tem 41 anos de idade. Temos de formação em 2027, Abel fez a formação de empreendedorismo. Em 2012 fez a formação de agronegócio em Cabo Verde. Em 2013 foi orador do primeiro fórum dos empresários e exportadores do CPLP em Lisboa, Portugal. Em 2003 fez a elaboração e análise de viabilidade econômica e financeira de pequenos negócios. Em 2015, empreendedor social e apresentador do programa A da Abrigo, na TVS, que é a Televisão Pública de São Tomé e Príncipe. Em 2016 fez a formação em gestão de pequenos negócios. Ainda nesse ano foi orador de TEDx, sim senhor, cujo tema foi vamos investir em novas tecnologias agrícolas São Tomé e Príncipe. Em 2017, participou em seminário em tecnologia de inspeção da segurança alimentar na China. Palestrante sobre o Dia Mundial da Água, sobre o tema Água e o Negócio. Fez a formação de informador do programa Comece e Desenvolve o Seu Negócio. Em 2022 a 2025, foi ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca de São Tomé e Príncipe, consultora agrícola. De 2024 a 2025, até o atual é gestor da empresa agroturística Que Vitamina. O Dr. Abel fala fluentemente português, crioulo, São Tomé e Príncipe. Pronto, essa aqui, de uma forma resumida, é aquilo que é o nosso preletor de hoje, de uma forma resumida, o que eu chamo de silêncio. É jovem, tal como nós, então ele vai falar conosco um tema muito importante que nós trouxemos hoje para refletir sobre o contributo que os Estados, né, podem criar para que haja o impacto, quer dizer, para que os jovens participem ativamente do desenvolvimento socioeconômico do país. Estamos a falar sobre a questão da diversificação da economia nacional. Então, a doutora Abel pode fazer a introdução dessa palavra. Depois, ao longo do tempo, quando os jovens vão colocando algumas questões, nós vamos tanto apresentar também aqui. Obrigado, tens a palavra. Boa noite, caro João. Boa noite, os internautas, os seguidores da página dos Jovens Agricultores de Portugal. Boa noite, Angola. Angola, que é um país que também carrego no sangue, porque a minha bisavó veio de Angola para São Tomé na altura, quando houve o processo de escravatura. Ela era do Ambo, Nova Lisboa. Então eu me sinto também angolano, para além do laço que nos une através da África, da CPLP. E acima de tudo, nessas nossas voltas do jovem em busca de soluções, tive o privilégio de conhecer o João Pessoa, estivemos junto em Venezuela, numa missão. E lá já não paramos e continuamos a falar. Falou-me daquilo que é a agricultura em Angola. Fui investigar e vi que
Os jovens angolanos estão de parabéns porque despertaram porque durante muito tempo são dos esquecidos, mas nunca é tarde para nós começarmos. E hoje eu estou cá, quero desde já para deixar aqui aberta para não me tratarem de doutor, podem me tratar por Abel, eu não tenho nenhum doutoramento, e eu estou cá para poder convosco aprender e também partilhar um pouco daquilo que é a minha trajetória, tendo em conta que o meu aprendizado veio do caminho extenso que fiz dos meus mais que 20 anos de experiência no setor agropecuário e hoje também no agroturismo. Sim, senhora. Excelência, nós queríamos que partilhasse conosco de que forma o Estado pode transformar a agricultura juvenil de um setor de subsistência para o verdadeiro instrumento do poder econômico e social. Como é que os jovens podem, então, como é que o governo pode criar essas condições e como é que os jovens podem, de facto, atuar ativamente para que nós tenhamos uma economia mais atuante, para que nós possamos, de facto, combater a fome e a pobreza e também o desemprego dos seres jovens. Pode partilhar conosco a sua experiência enquanto ministro da Agricultura em São Tomé. Quem produz o vestuário a cada dia mais rico. Algo está errado. Por quê? Porque todos os dias nós precisamos comer. O vestuário, posso ter essa camisa aí 1 ano, 2 anos ou mais, mas a comida todos os dias nós precisamos comer. Então, não há outro caminho. Porque todos os dias nós precisamos comer. E aliás, naquilo que é a política externa, hoje nós vemos que nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. E os países que não têm o seu próprio alimento podem crer que estarão perdidos. Se vier uma terceira guerra mundial, em muitos países que precisam fazer a importação de bens alimentares, verão as portas fechadas, o povo esfomeado, e nós temos que saber que quando um homem tem fome, ele não consegue pensar. Ele não consegue pensar, ele não consegue agir. Então, por isso é que eu falo muito na questão de nós produzirmos nossos próprios alimentos, por causa da nossa soberania, para além daquilo que é nós termos alimento em condições e em quantidade, temos que manter a nossa soberania alimentar. Muito bom. Excelência, muito bom. Nós estamos muito gratos. O nosso país, Angola, o governo angolano, da sua forma particular, tem criado iniciativas para que os jovens, portanto, possam beneficiar com a formação, desde a questão da transformação, da produção, até mesmo com a produção no seu todo. Nós temos a certeza que não estamos lá, mas estamos a caminho para lá, para ver se nós então conseguimos ter aquilo que é a soberania alimentar, que não será fácil. Alimentar, pois é. Excelência, exatamente. Que papel estratégico a agricultura... Sim, senhor. Sim, senhor. Mas é importante que haja uma coisa muito, mas muito fundamental naquela que é a visão dos próprios jovens agricultores angolanos. A primeira coisa é porque um jovem sozinho, ele até pode brilhar. Quando ele estiver unido, e então é importante que a Associação dos Jovens Agricultores de Angola unam para que possam iluminar toda a Angola, para que Angola torne um país altamente produtivo e, acima de tudo, que possa garantir a sua soberania alimentar para que o povo se sinta bem alimentado, porque enquanto governante eu sempre defendi, e mesmo até hoje eu defendo, de que nos grandes debates dos governos fala-se muito naquilo que é investir na educação, investir na saúde, investir nas infraestruturas e que sejamos sérios e não hipócritas. Dificilmente fala-se investir na agricultura. Os discursos investir na agricultura fica só mesmo no discurso, na prática não vem. Mas vamos fazer uma reflexão. Se nós formos ver, se nós não tivermos agricultura, nós não temos alimento.
E sem alimento nós não temos a educação, sem alimento nós não temos a saúde, sem alimento nós não temos a infraestrutura. Por isso é que, tanto quanto para o meu país, para Angola e para o mundo, é importante que nós investamos na agricultura, que investimos na agricultura, porque investir na agricultura é investir em todos esses setores. Por quê? Um povo bem alimentado dificilmente adoece. Um aluno na sala de aula de barriga cheia, mais ele aprende. Um aluno com fome não aprende nada. Então, é importante nós sabermos isso. E enquanto nós gastamos rios de dinheiro para comprar medicamento, para poder curar ou tratar doenças, nós poderíamos gastar esse dinheiro a investir em alimento para que o povo estivesse bem alimentado, porque um povo bem alimentado dificilmente adoece. Mas, nesse caso, qual é o conselho que a Excelência dá, né, diretamente, indo nessa deixa de ideia, o que o Excelência pode aconselhar os jovens? Porque nós percebemos que aqui temos que encontrar um denominador comum, ou seja, o governo ou o Estado pratica as suas ações e nós jovens também temos as nossas próprias responsabilidades. Então, eu gostaria que a Excelência nos desse uma chega até que ponto o jovem deve aproveitar nessas oportunidades que o governo vão criando programas para empoderamento do jovem no agronegócio, na agricultura, no seu todo. Meu caro, eu por ser jovem, eu quero dizer-lhe o seguinte, a si e a todos os jovens que forem acompanhar esse encontro que estamos a ter online, é que é o seguinte, o nosso futuro, nós temos que ver que ele não está cá, o nosso futuro não espera pela nossa sorte. O nosso futuro jamais esperará pela nossa sorte. O nosso futuro depende da nossa coragem. Porque também eu sei que o governo angolano tem feito, eu acompanho, investimentos no setor agrário, embora que ainda não chegue a todos os cantos da Angola, mas tem feito. Mas a juventude também deve fazer o quê? Deve aproveitar esses pequenos investimentos, ou acima de tudo, algo maior, que é o recurso que o próprio país tem, Angola. Eu, por exemplo, dei os meus primeiros passos sozinho. Eu trabalhei durante muito tempo sozinho, sem apoio nenhum do governo. Depois eu fui à banco buscar crédito para investir na agricultura. Investi. E a partir daqui eu já não parei. Tive apoio de pessoas que conheci ao longo da minha trajetória, que me apoiaram de diversas formas. E é isso que eu aconselho os jovens a fazer, a não esperarem a decisão do governo ou a decisão do Estado começarem. Porque o desafio que nos espera é muito grande. A África, a CPLP, o mundo precisa de nós, precisa dessa juventude, precisa dessa força, do conhecimento que nós temos hoje. O mundo precisa disso. Nós temos que multiplicar isso. Por isso, para mim, partilhar aqui a minha experiência com jovens angolanos, espero no futuro poder ir para Angola ou também os jovens angolanos virem para São Tomé para conhecer de perto um pouco aquilo que eu tenho feito, que nós temos feito aqui ao nível da agricultura, para poder fazer o quê? Para poder incentivá-los a continuar nessa trajetória, porque os investimentos agrícolas inicialmente eles são pesados, mas no futuro têm resultados que eu posso assim dizer que são gratificantes. Porque, João, eu quero lhe dizer uma coisa. O homem mais rico do mundo e o homem mais livre do mundo é aquele que produz o seu próprio alimento. Porque pode chegar um momento da vida que tu podes ter um rio de dinheiro, mas quem tem alimento não quer vender para ti a custo nenhum. Não quer vender. Ou você vê o teu dinheiro inválido, ou quem também tem o seu produto, tem o seu alimento garantido e não precisa de dinheiro.
Então, investir na agricultura é investir na soberania de um país, é investir no futuro da educação, da saúde, das infraestruturas e de tudo. Por isso, o governo que investe na agricultura só tem a ganhar e não tem a perder. E os jovens que trabalharem na agricultura terão uma coisa que também é bastante importante, que é, nós devemos entender, a terra e o homem têm, eu não vejo agora a palavra certa, mas é que a terra e o homem, desde sempre, desde o aparecimento do homem, que a terra decidiu dar ao homem tudo o que ele precisa. A terra pode nos dar tudo o que nós precisamos. Porque isso é um intercâmbio. Um dia ela recebe tudo de volta. Porque se nós formos ver, na terra nada se perde, tudo se transforma. A terra que nos dá alimento, a terra que nos dá riqueza, e um dia ela acaba recebendo tudo de volta. Porque na terra nada se perde, tudo se transforma. E eu costumo dizer, os homens inteligentes exploram a terra, não exploram os seus semelhantes. E os agricultores inteligentes exploram a terra, tiram de lá o seu sustento e da sua família e, acima de tudo, garante aquilo que é a sua soberania. Porque nós sabemos que na África e em diversos países do mundo, a busca pela oportunidade de emprego, a busca pela oportunidade de um primeiro emprego, em muitos lugares isso não há. Eu sei que em Angola há muita dificuldade de emprego, de oportunidade de emprego, mas pode ser um primeiro emprego para muita gente. Eu confesso-vos que o meu primeiro emprego foi na agricultura. Aliás, eu não costumo dizer meu primeiro emprego. O meu primeiro trabalho, porque eu transformei o meu trabalho em meu emprego, e hoje eu sou empreendedor conhecido, respeitado no meu país e admirado, que também tem trabalhado no fomento daquilo que é incentivar outros jovens em outras paragens do mundo a ganhar a sua própria liberdade. Porque nós sabemos que nos nossos países, quando tu não tens o teu próprio emprego, às vezes tu és obrigado a vergar aonde tu não deverias nem sequer vergar. Mas a fome não espera, a necessidade não espera. Por isso é que os jovens angolanos, para aqueles que quiserem e que decidirem apostar na agricultura, estariam a fazer uma aposta certa, mas uma coisa também é, a agricultura requer muito, mas muito trabalho. Exatamente. Eu tenho dito sempre que a agricultura é como se fosse um filho, como se fosse um bebê. Tem que ter paciência, senão fica tudo no caminho. Excelência, na sua visão, Sim. como transformar a Sim. juventude agrícola numa força organizadora capaz de influenciar decisões econômicas e políticas do Estado? Meu caro, no meu ponto de vista, a juventude não deve esperar que a coisa venha até ela. Ela dá os seus primeiros passos. E como vocês estão a fazer, vocês estão a andar vocês têm andado em diversas comunidades, em diversas províncias, para poder juntar a juventude em conjunto. Isso é muito importante, porque para o crescimento da comunidade ou do país, é importante trabalhar em conjunto, em cooperativas, em associações. Isso é muito importante. E o governo faz o seu papel, porque os investimentos do governo na agricultura devem ser investimentos estruturantes, como, por exemplo, colocar terra à disposição dos jovens, colocar água na disposição dos agricultores, colocar sementes de qualidade, porque há um fator também que é, quando os agricultores não têm aquela semente de qualidade, eles correm o risco de não conseguirem ter uma boa colheita. E não tendo uma boa colheita, não tem a produção, não tem alimento, e o próprio país perde. E então, a grandeza, pelos recursos que a Angola tem, deve investir naquilo que é as novas tecnologias, na melhoria das sementes que adaptam ao clima da Angola,
porque nós sabemos que ao nível do mundo, no mundo hoje, quase tudo é manipulado. Vendem-nos sementes que, se nós semearmos, depois já não conseguimos reproduzir, para nós continuarmos a ser dependentes do nosso país. Então é importante que os angolanos encontrem sementes que sejam produzidas em Angola e que sejam... A semente deveria ser um patrimônio dos angolanos para que eles possam, no momento que eles precisarem, produzir produtos com qualidade. Então, o governo deve investir em laboratórios para fazer análises e a juventude tem essa força, querem fazer, mas é importante saber fazer. E para sabermos fazer, eu não fiz uma formação agrária. Eu passei a minha vida, fui aprendendo, lendo, investigando, fazendo intercâmbio com os outros agricultores. Isso é possível. Com isso tudo nós vamos aprender. E eu quero aqui vos dizer a fórmula mais exata para empregar no aprendizado agrícola é: se quiseres ser um bom agricultor, se quiseres aprender com mestria a arte de cultivar a terra, primeiramente tu tens que compreender a natureza, como é que ela se forma. Se tu compreenderes a natureza, tu darás um bom agricultor. Porque nós temos que ver como é que as árvores crescem, as folhas que caem, os frutos que caem, essa transformação que acontece à nossa volta e que muita gente não liga, é algo muito importante. E desde o momento que eu entendi isso, que eu já nunca mais parei, eu continuo a trabalhar. Também um fator importante para os jovens: quando é agricultor, também deve fazer a pecuária, porque a agricultura e a pecuária devem andar de mãos dadas. Por quê? Porque quando há excesso de produção que nós não conseguimos vender, nós podemos dar o resto dos produtos que estragam para os animais. E os animais no futuro nos dão o quê? Nos dão carne, nos dão ovos e nos dão, acima de tudo, o composto, o estrumo. Porque uma terra agrícola, sempre que nós pudermos, temos que fazer uma adubação orgânica para garantir a qualidade do solo e, acima de tudo, para podermos ter um produto com qualidade no nosso mercado, porque também sabemos que hoje em dia esses alimentos que são produzidos com muito adubo, com muito agrotóxico, têm também tornado uma fonte de doença para a nossa população, onde tu comes, em vez de comer um alimento saudável, comes um alimento que volta a trazer-te doença. Essa é a minha visão, essa é a forma que eu vejo, e eu gostaria que vocês começassem a pensar nessas possibilidades, que são coisas que não estão no outro mundo, estão mesmo entre nós. Sim, senhor. Excelência, nós aqui temos dois jovens também que estão a nos acompanhar, além dos outros jovens a nível do país, estão a acompanhar em direito na nossa página do Facebook da Associação de Jovens Agricultores Camponeses, a JAC. Um comentário na nossa página, o jovem Domingos Jacinto escreveu que o apoio é fundamental, que até temos jovens capazes, mas parecem por conta de apoio, essa é verdade. Não se olha no coletivo. Portanto, as mensagens estão a chegar, Excelência, e nós, como a Direção Nacional da JAC, nós vamos sim procurar partilhar com os outros jovens também essas ideias e por fim... João Pessoa, a juventude deve entender que pode-se falar de apoio, mas nós só podemos contar conosco mesmo. A juventude não pode sentar e esperar que vão lhe trazer. A juventude tem que ir à busca. Se a juventude é a força motora, essa força motora tem que fazer funcionar. Quando nós falamos de apoio, apoio é relativo. Se vocês repararem, no mundo político, ouvimos, olha, Portugal
deu Angola isso, Angola deu tal país isso, China deu isso, deu aquilo. Mas eu vou vos dizer, isso faz parte da diplomacia. Angola só tem que contar com os angolanos. Quem vai fazer Angola crescer são os angolanos. A responsabilidade da Angola está na mão dos angolanos, sobretudo da juventude. A juventude tem que acreditar em si. A juventude tem que acreditar em si. A juventude não tem outro caminho se não for acreditar nele próprio. Mas uma coisa que acontece entre nós, nós, em vez de ficarmos simplesmente na fé, porque eu tenho fé, a fé só por si não vale. É preciso haver obras. É preciso que hajam obras. E essas obras é que faz com que a fé seja vista como algo que realmente valeu a pena. Esperar apoio do governo. Existem outros parceiros que podemos ir em busca. Jovem organizado, é importante que os agricultores tenham as suas movimentações organizadas. Por exemplo, não sei como é que é na vossa província, mas é importante o quê? Eu sei que nas comunidades, os agricultores, quando um planta tomateiro, todo vai atrás plantar tomateiro. E quando plantamos, no mercado há muito tomate e o preço deprecia, não há bom preço para o tomate. O agricultor tem que ser visionário. O agricultor tem que procurar conhecer o produto que produz bem na área onde ele vive e aquilo que é mais consumido. Então é isso que ele vai investir. Porque não vale a pena ser mais um agricultor. Não vale a pena plantar por plantar, porque como eu já havia dito, na agricultura, da mesma forma que a terra pode te enriquecer, ela também te empobrece. E, aliás, há uma frase que diz, a agricultura dá muito, mas dá é muita esperança. Dá é muita esperança. Mas, hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, o homem já consegue dominar a natureza. E a natureza tem um pequeno segredo. Se nós não respeitamos ela, ela pode virar-se contra nós. E é por isso que quando o agricultor pega no adubo químico, só a lançar a terra, não coloca composto para poder ajudar a manter a textura do solo, a dar ao solo essa capacidade que ele precisa para continuar a produzir, o adubo químico acaba queimando a terra. E se tu perdes a terra, tu perdes a oportunidade de produzir e todo um resto de coisas. Por isso aqui, enquanto eu fui ministro, eu procurei buscar uma política para o Estado controlar, o governo controlar aquilo que é feito com as terras, como elas são exploradas. Porque a terra é um ativo do país. A terra só não serve a nós hoje, ela serve a nós e vai servir à geração futura. E se nós não fizermos uma agricultura hoje saudável, para que o solo continue produtivo, gerações futuras vão viver do quê? Excelência, nós, ouvindo atentamente aquilo que estava aqui a partilhar conosco, às vezes, enquanto nós ouvimos sempre a falar que a agricultura pode criar oportunidade para emprego sucessivamente. Então, nós gostaríamos de saber, com a sua experiência que tem, como é que o investimento na agricultura jovem pode contribuir para a estabilidade social, a criação de emprego e a preservação da paz? Sim. Meu caro, a agricultura pode contribuir para a estabilidade de qualquer um país. Primeira coisa é o quê? Agricultura, produção. Produção de quê? Alimento. Um povo farto, um povo de barriga cheia, ele não se preocupa com aquilo que o governo nem sequer está a fazer. O povo tem a sua comida, o povo tem seu emprego, o povo tem a sua luz, o povo tem a sua água, o povo está preocupado com o governo, o povo só sabe quando chegar o momento vai votar. Para a continuidade do governo que está a governar bem. Então, a agricultura, acima de tudo, só o facto de ser um setor primário, porque para além de produzir alimento, ela produz matérias-primas, que serão transformadas. Porque sem agricultura, muitas fábricas vão fechar. E se muitas fábricas
existir muitos postos de emprego. Então, meu caro, agricultura, investir na agricultura, eu uma vez mais digo, é investir naquilo que seria o motor para alavancar a economia de qualquer país que quer ter uma economia sustentável. Sustentável. E depois, mas eu digo para os jovens, o mundo não vai mudar com os jovens que reclamam. O mundo vai mudar com os jovens que mexem, os jovens que saem, que vão à luta, que vão em busca do melhor. Porque o jovem que levanta, reclama porque o governo não dá, porque eu não tenho apoio, porque eu não tenho aquilo, saibam, se ainda não sabem, vão refletir bem. Ninguém vai nos dar algo de graça. Ninguém vai nos dar algo de borla. Quando vocês notarem que alguém está a vos dar algo, acordem, despertem, porque vão pedir contrapartida. Vão pedir-vos contrapartida. Então, o mundo jamais mudará com o jovem que só reclama. O jovem deve mexer, o jovem tem que ser visionário. Muitas das vezes nós perdemos tempo em coisas fúteis. Hoje temos as redes sociais, vamos entrar em vários canais para pesquisar, buscar alternativas. Buscar alternativas, aprender o que é feito da agricultura em outras paragens do mundo. Porque a agricultura, essa ciência está em evolução. Antigamente dizia que para fazer agricultura é preciso terra. Hoje diz que para fazer agricultura é preciso água. Por quê? Porque nós temos o sistema hidropônico. Os países que não têm bons solos fazem agricultura suspensa. Não é caso da Angola, não é caso de São Tomé. Mas são oportunidades, são alternativas que pode se buscar para poder ultrapassar as barreiras. E todo o resto, falar das dificuldades, os jovens angolanos devem entender que a dificuldade só não está em Angola, em todo canto do mundo. Estados Unidos da América, os agricultores também têm dificuldades. Vocês acompanham o noticiário, vocês veem que mesmo ao nível da Europa, às vezes os agricultores tiram tratores, fecham a autoestrada. Não é? Mas, acima de tudo, também, o Estado tem que entender que investir na agricultura é a responsabilidade do governo e da política contínua do Estado. Porque quando não se investe na agricultura, não vamos ter a soberania alimentar. E um país que se diz ou que se preza ser soberano tem que garantir, primeiramente, a soberania alimentar. Em vez de nós comprarmos armas para defender dos inimigos, era bom nós investimos na agricultura para garantir alimento para o nosso povo, para que o povo tenha alimento. Isso é muito importante. Porque, como eu já disse, por exemplo, vamos fazer de conta agora que nós estamos dentro de uma sala, num seminário. Aparece um grupo terrorista, fecha as portas, nós todos tornamos refém. E lá dentro, entre nós, podem estar os homens mais ricos do mundo. E vai chegar um momento, dentro das próximas 48 horas, onde cada um de nós estaremos dispostos a dar toda a nossa riqueza por um pão e água. Está a entender a importância do alimento? Tu entregas toda a tua riqueza só por causa de um pão com água para tu não morreres. Porque essa luta seria uma luta por quê? Pela sobrevivência. E há uma coisa também que eu vejo muito ao nível da África, eu sei que isso tem em Angola, isso também está no meu país, é que nós travamos muito a luta social para fazermos o quê? Nós não podemos estar a viver, a vitimizar o nosso povo, acima de tudo, a olhar as pessoas como se elas fossem pequenininhas, que elas fossem pobres, que elas não conseguem buscar formas do seu próprio sustento. E é aqui onde entra a coisa importante, que é o quê? Nós ensinarmos as pessoas a pescarem. Ensinarmos as pessoas a pescar. Porque quando damos peixe, nós também eterno para dar. Desde o momento que elas aprendem a pescar, elas vão pescar e começam a ter o seu próprio peixe. E, acima de tudo, a luta não deve ser pela caridade.
Nós não podemos estar a lutar pela caridade, pela qualidade de vida, de forma que cada um trabalhe e ganhe do seu. Sim, senhor. Excelência, nós só para partilhar alguma informação, fruto do encontro que se teve lá em Caracas, no ano passado. Nós aqui em Angola, o governo tem um programa de incentivo à agricultura, onde o governo está a ceder o espaço aos jovens, claro, aqueles jovens que têm iniciativa, vontade de produzir, né, a produzir a terra e a produzir alimento, para produzirem. E também há um programa chamado Transforma Aqui, que é um programa que o Estado angolano está a incentivar os jovens a transformar essa produção para que nós então possamos alimentarmos produtos acabados. Permita-me só, há um comentário na nossa página do Facebook do jovem Serineu. Ele escreveu que, de facto, que a agricultura é o presente e o futuro de todo e qualquer país. E ele diz que quais foram as reais dificuldades que o Dr. Bom Jesus, de São Tomé, e que reformas usou para contrapor ou ultrapassá-las. Esqueci a pergunta, doutor. Meu caro, falar da dificuldade, para mim, a dificuldade é uma constante, elas aparecem sempre. Nós é que temos que estar preparados para poder desviar ou buscar soluções para ultrapassarmos essas dificuldades. A mim, durante 2 anos que eu tive no governo, uma das primeiras coisas que eu trabalhei foi a reforma agrária, que é tirar a terra na mão de quem não está a trabalhar, entregar a quem realmente quer trabalhar e quem tem condições para trabalhar. Porque trabalhar na agricultura, trabalhar na terra, não basta só querer, é preciso poder. É preciso poder, é preciso uma entrega, é preciso paixão, porque na agricultura, se tu não tiveres paixão pela terra e por esse trabalho, tu vais desistir no primeiro tropeço que tu tiveres. Então, é importante, sim, é verdade, é importante que o jovem tenha plena consciência disso. E confesso-te que quando eu decidi fazer essa reforma, eu mexi com vocês ali chamam marimbundos, mexi com tantos marimbundos que a coisa, o caldo entornou. Porque em qualquer parte do mundo, mexer com a terra, mexe com muita gente, e às vezes tu estás a lutar pelo povo ou a lutar com o povo para poder quebrar barreiras para um grupo de pessoas que nós consideramos dos mais desfavorecidos poderem passar. Mas, infelizmente, são essas mesmas pessoas que tu estás a querer quebrar barreira para passar que ainda tornam um peso para ti. Porque o mundo foi transformado de uma forma que o homem coloca o seu semelhante com fome e sede, de forma que quando ele atravessa um deserto, uma gota d'água parece para ele um oceano. E, sobretudo, existem pessoas que, com a capacidade de conquistar um frango inteiro, logo pela primeira, quando encontra uma perna do frango, para ele já viu tudo. Quando, na verdade, ele poderia conquistar um frango inteiro. E, meu irmão, é preciso paciência, é preciso resiliência para nós podermos conseguir atingir esses objetivos. Mas não é fácil, né? Não é fácil em São Tomé, não será em Angola, que ainda é muito maior, mas o que o jovem tem que entender é que o futuro de São Tomé e Príncipe e de qualquer parte do mundo onde tiver a juventude, depende da juventude. Porque eu também defendo que tudo isso nós estamos a construir uma ponte aonde no futuro, muitas das vezes, já não seremos nós atravessarmos sobre essa ponte. É a geração futura. E se essa ponte for bem estruturada, for uma ponte forte, o futuro será promissor e risonho para as gerações futuras. Senhor,
por esses minutos. Experiência prática como ministro e também como jovem empreendedor. Eu digo sempre, não é apenas jovem empreendedor de Moçambique, agora é do mundo inteiro. Nós agradecemos, nós os jovens de Angola, agradecemos pela oportunidade de ter partilhado conosco a sua João. experiência, as suas ideias. Eu quero aqui dizer que estarei sempre disponível para dar o meu contributo e quero também aproveitar para dizer aos jovens da Angola que não é sobre eu ou eles chegarem lá, mas sim é nós, em conjunto. Nós é que temos que trabalhar em conjunto para chegarmos ou para vencermos. Porque quem ganha com tudo isso é Angola. Quem ganha com tudo isso é São Tomé e Príncipe, quando a juventude atinge o nível em que ele luta e consegue alcançar. Então, é importante que a juventude caminhe unida e num campo só. Porque o futuro será promissor e risonho, porque Angola tem muito potencial e um dos maiores ativos de Angola é a sua população jovem que Angola tem. Sim, senhora. Excelência, nós ficamos muito felizes, mais uma vez, como eu estava a dizer, por ter partilhado conosco as suas experiências e esperamos te ter aqui em Angola esse ano para nos mostrar como é que produz aquela abacaxi do tamanho da minha cabeça. Também podem me seguir através do Facebook. Lá tenho muitos vídeos na minha página e podem falar comigo. Eu partilharei um pouco, né, daquilo que eu sei, porque eu não sei tudo. Eu ainda tenho muito a aprender e também vou aproveitar para aprender convosco e estarei cá sempre disponível, ok? Sim, senhor. Excelência, nós aqui em Angola, na região do norte, concretamente na província de Zaire, produz muito abacaxi. Então, nós gostaríamos também que nos desse essa oportunidade de um dia vir para aqui, para Angola, e nos mostrar na prática como é que faz a produção, a criação dos animais, como é que faz a montação, permita-me utilizar a expressão, Estarei disponível. Dessa alimentação para o nosso país. Sim, senhor. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado a todos os jovens que nos acompanharam do princípio ao fim. Nós agradecemos. Shalom Jambote. Obrigado e até a próxima. Ok. Tudo de bom para nós, meu caro.